Fanny Adams veio ao mundo em 30 de abril de 1859, como filha de George e Harriet Adams. Ela ocupava a posição de filha do meio entre seus 5 irmãos, 3 irmãs e 2 irmãos. A família residia em uma pequena cidade em Hampshire, na Inglaterra, que atualmente sustenta uma população de aproximadamente 18 mil indivíduos. Porém, na época em que o caso ocorreu, a população da cidade era ainda menor. Sabe aquelas cidades pequenas em que todo mundo se conhece? Assim era o lugar onde Fanny nasceu e cresceu. Fanny e sua família moravam na rua Tannhäuser. Seus avós eram vizinhos da família e viviam na casa logo ao lado. 2 quadras de distância da casa de Fanny morava outra garotinha, Minnie Warner, e as duas rapidamente se tornaram melhores amigas. As meninas, é claro, passavam muito tempo juntas. A cidade possuía uma longa história de produção de cerveja, e era em uma pradaria no final da rua Tannhäuser, que naquela época estaria cercada por campos todos produzindo lúpulo para a fabricação de cerveja, que Fanny, seus irmãos e sua melhor amiga Minnie frequentemente eram encontrados brincando. Pelos que a conheciam, Fanny era descrita como uma criança alta, encantadora e muito inteligente. Estava sempre sorrindo e adorava conversar, parando com frequência para bater papo com os moradores da cidade. Por ser alta e inteligente, Fanny aparentava ter por volta dos 14 anos, porém a menina tinha apenas 8. No ano de 1867, Fanny Adams era uma menina amorosa e cheia de vida, vivendo uma infância simples, porém confortável, em uma comunidade segura, sem preocupações com o amanhã. Infelizmente, tudo isso mudou em um sábado quente e sufocante, em 24 de agosto. O dia começou como qualquer outro. Fanny brincava com Minnie, como de costume, junto com sua irmãzinha de 5 anos, Lizzie. O trio havia passado a maior parte da manhã no jardim dos Adams, mas as meninas logo ficaram entediadas e decidiram procurar outro lugar para brincar. Fanny pediu permissão à sua mãe, Harriet, para ir à pradaria próxima à casa. Harriet, ocupada com os afazeres domésticos daquele dia, não viu razão para negar o pedido das meninas. Afinal, Fanny e seus amigos e irmãos já haviam brincado nos campos e prados várias e várias vezes antes, sem nenhum problema. Todos na cidade cuidavam um dos outros, e os campos estavam a uma curta distância, então o que poderia dar errado? Precisamos lembrar que era 1867. Eram tempos diferentes e as crianças costumavam brincar sozinhas, sem preocupação. Raptos ou crimes parecidos não passavam pela cabeça das pessoas. Não existiam crimes na pequena cidade. Harriet sequer havia vivenciado ou tido conhecimento de qualquer coisa parecida acontecendo na região. Para ela, assim como para todos os moradores, não havia perigo. E assim, Fanny, sua irmã Lizzie e Minnie partiram para a pradaria. Enquanto caminhavam, as 3 meninas foram subitamente abordadas por um homem vestindo um casaco preto, colete claro e calças e um chapéu alto. O homem em questão havia se mudado para a cidade há apenas 2 meses, mas Fanny e as outras 2 meninas já o conheciam da igreja. Ele era Frederick Baker, de 29 anos. Como as meninas o consideravam um homem respeitável, não hesitaram em parar e conversar com ele. Infelizmente, esse encontro acabaria em tragédia. Frederick não demorou para revelar suas reais intenções. Ele ofereceu dinheiro para que Fanny o acompanhasse em uma caminhada até o vilarejo vizinho. Compreensivelmente, Fanny queria ficar com sua irmãzinha e sua amiga, então ela recusou. Sem aceitar um não como resposta, Frederick também tentou oferecer dinheiro para que as outras garotas fossem comprar doces. Novamente, a oferta foi recusada. Elas estavam determinadas a permanecerem juntas e não aceitariam se separar. Frederick, então, se cansou de tentar convencer as meninas e mudou de tática. Percebendo que era muito maior e mais forte do que elas, ele decidiu desistir da persuasão e adotar outra tática. Frederick simplesmente colocou a indefesa Fanny sobre seus ombros e rapidamente fugiu com a garota, desaparecendo em meio à plantação.
Minnie e Lizzie, confusas e assustadas, voltaram correndo para a casa de Minnie e contaram tudo à mãe da garota, Martha Warner. No entanto, a sua reação não foi a que as garotas esperavam. Não havia ocorrido nenhum crime na cidade durante toda a vida de Martha, muito menos um sequestro de criança. Então ela achou que sua filha estava apenas brincando ou fazendo algum tipo de jogo. Ao ver a reação tranquila de sua mãe, Minnie acabou concluindo que Fanny estava segura com Frederick, afinal. Elas estavam apenas preocupadas à toa. Assim, ela e Lizzie voltaram para o lado de fora para brincar no jardim da família Warner, até que Lizzie precisasse voltar para casa para o jantar, que era por volta das 17 horas. Precisamos lembrar que as duas jovens eram crianças muito novas. Ao verem uma figura adulta reagir com tanta tranquilidade, as meninas acharam que não havia perigo. Se houvesse, Martha teria se preocupado, ou foi o que pensaram. Infelizmente, essa sensação de segurança era falsa, e logo a cidade seria abalada por uma tragédia sem precedentes. O tempo foi passando e Fanny não retornou. Às 17 horas, Lizzie começou seu caminho de volta para casa, pois era hora do jantar. Neste ponto, Fanny já estava desaparecida há mais de 3 horas. No caminho de volta para casa, Lizzie encontrou uma das vizinhas da família, a Sra. Gardner, que imediatamente perguntou à menina onde ela havia deixado sua irmã. Enquanto Lizzie contava a história do que havia acontecido antes, a Sra. Gardner logo percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela levou Lizzie de volta para casa o mais rápido que pôde, onde a menina compartilhou a informação do ocorrido com sua mãe e a Sra. Gardner. Harriet não conseguia acreditar no que ouvia. Um homem havia levado sua filha à força. Extremamente preocupada, Harriet e a Sra. Gardner saíram em busca de Fanny. Embora não houvesse sinais da menina de 8 anos, rapidamente encontraram alguém mais, Frederick Baker. Porém, ele estava sozinho. Sabendo que esse homem tinha sido a última pessoa a ver Fanny, a Sra. Gardner perguntou diretamente o que Frederick havia feito com a garota, ao que ele respondeu, afirmando simplesmente que lhe deu algum dinheiro para comprar doces e a deixou no portão da cidade. A Sra. Gardner e Harriet não acreditaram nem por um segundo no que Frederick dizia, e chegaram inclusive a dizer que iriam denunciá-lo à polícia. Baker respondeu dizendo que elas poderiam fazer o que quisessem. Como assistente de um advogado, Baker acreditava que sua posição social poderia facilmente desviar qualquer acusação das duas mulheres, já que só tinham um relato das crianças como evidência. Realmente, a profissão de Baker o tornava um homem muito respeitado na cidade, e o testemunho de 2 garotinhas dificilmente o levaria à cadeia. Por mais que pudessem haver suspeitas, a polícia não poderia fazer mais nada sem que mais evidências fossem encontradas. As 2 mulheres, então, retornaram à casa dos Adams, esperando que Fanny voltasse. À medida que as horas se passavam sem nenhum sinal da menina retornando para casa, uma equipe de busca foi formada. Vários vizinhos e outros moradores da cidade, junto com Harriet, seguiram a mesma rota que as 3 meninas haviam tomado mais cedo naquele dia. Buscas foram feitas nos entornos das pradarias e plantações, mas Fanny não foi encontrada. Então, a equipe de busca adentrou as plantações, porém, novamente nada foi encontrado. Parecia que não havia esperança. A jovem Fanny simplesmente havia desaparecido sem deixar nenhum rastro. E o homem que parecia ser o responsável seguia livre e despreocupado. Porém, tudo mudou quando Thomas Gates, um veterano da Guerra da Crimeia, se deparou com uma cena tão horrível que seria digna de um verdadeiro campo de batalha. Ali, em cima de 2 postes, estava a cabeça desfigurada e mutilada de uma criança. Fanny Adams foi encontrada, infelizmente sem vida. A triste notícia chegou a George, pai de Fanny, que imediatamente retornou para casa, agarrou sua espingarda e saiu com o objetivo de encontrar o responsável pelo ocorrido com a sua filha. Sua família e vizinhos conseguiram desarmá-lo e acalmá-lo o suficiente para evitar que ele tomasse medidas drásticas. À medida que os detalhes do que acontecera com Fanny começaram a ser revelados, ninguém poderia culpabilizar George por desejar fazer justiça com as próprias mãos.
Após investigarem os campos onde a cabeça de Fanny fora encontrada, a polícia deixou o local com um pacote, e nele estava escrito: partes de criança. Não restava dúvida de que estavam lidando com o crime mais brutal na memória recente da cidade. Levariam vários dias até que todas as partes do corpo de Fanny fossem finalmente recuperadas. Após a descoberta, as evidências foram levadas para a delegacia local, onde o corpo de Fanny foi reconstituído. Até então, é claro, o assassino já havia sido capturado. Após a descoberta dos restos mortais de Fanny, em 24 de agosto, a polícia foi ao escritório de Frederick Baker, por volta das 21 horas. Baker costumava deixar o escritório mais cedo, porém, naquele dia, por sorte, ele ainda estava lá. Frederick protestou, alegando sua inocência, mas a descoberta do corpo de Fanny mudava tudo. Agora, o caso havia se tornado um assassinato, e como não haviam outros suspeitos, Frederick foi preso ali mesmo. Na delegacia, a polícia encontrou 2 pequenas facas limpas em posse de Frederick, além de manchas de sangue em sua camisa e calças. Nesse ponto, o caso contra Frederick já parecia sólido bastante, mas o golpe final veio no dia seguinte. Enquanto buscavam no escritório do advogado, em algum lugar escondido na mesa de Frederick, a polícia encontrou um diário. Ele continha uma entrada arrepiante. 24 de agosto, sábado. Matei uma menininha. O clima estava bom e quente. É aterrorizante que ele tenha feito uma confissão tão horrível como se não fosse nada importante, e depois, casualmente, mencionado o clima. Claro indício de que Baker não sentia remorso algum pelo que havia feito, e parecia dar pouca importância ao crime horrendo que cometera. 3 dias após a morte de Fanny, o inquérito foi realizado. Concluiu-se que Fanny faleceu entre 1h30 e 3h30. Embora a causa exata da morte fosse difícil de determinar com precisão. O certificado de óbito de Fanny simplesmente atribuiu seus ferimentos fatais a Frederick Baker, classificando sua morte como homicídio. Pouco depois das 11 da manhã de quinta-feira, 29 de agosto, Frederick foi levado da delegacia para a prefeitura, onde uma multidão enfurecida aguardava sua chegada. Eles gritavam e assobiavam para ele, enquanto ele era conduzido para dentro para comparecer diante dos magistrados locais. Após a leitura das acusações, George e Harriet Adams repetiram as evidências que haviam dado no inquérito 2 dias antes. De acordo com uma fonte da época, o pobre marido, George, ficou terrivelmente agitado enquanto sua esposa dava seu depoimento, e olhando para o prisioneiro, exclamou freneticamente: "Você é um vilão." O prisioneiro aparentemente não foi afetado pela exclamação. Uma vez que todas as testemunhas foram ouvidas, o magistrado perguntou a Baker se ele desejava fazer alguma declaração em resposta à acusação. "Não estou preocupado em responder à acusação neste momento", respondeu o prisioneiro. "Sou tão inocente quanto no dia em que nasci." Durante o inquérito, testemunhas, incluindo a Sra. Gardner, a mãe de Fanny e Minnie Warner, foram chamadas a depor. Apesar das objeções feitas por Baker e de sua aparente calma, o inquérito ocupou pelo assassinato. O magistrado ordenou que ele fosse a julgamento pelo assassinato de Fanny. Julgamento este que teve início em 5 de dezembro de 1867. No tribunal, Frederick permaneceu impassível, negando qualquer envolvimento na morte da menina e afirmando sua total inocência. Baker tentou alegar insanidade, e de fato, sua família tinha um longo histórico do que era chamado na época insanidade. Sua irmã havia falecido de problemas relacionados a questões mentais, e seu pai chegou a ser internado em uma clínica psiquiátrica. Frederick, no entanto, foi avaliado por profissionais e considerado mentalmente são. O júri decidiu que haviam provas o suficiente contra ele, incluindo um novo testemunho ocular. Esse novo testemunho era de um menino, que se apresentou afirmando que havia visto Frederick, no dia da morte de Fanny, coberto de sangue, lavando as mãos e outros 2 pequenos objetos no rio. Poucas dúvidas restaram neste ponto. Após apenas 15 minutos de deliberação,
Frederick Baker foi considerado culpado pelo júri pelo assassinato de Fanny Adams. A sentença foi morte por enforcamento. Antes de sua execução, Frederick escreveu uma carta expressando seu remorso e buscando perdão dos pais de Fanny, Harriet e George Adams. No dia 24 de dezembro de 1867, diante de mais de 5.000 espectadores, a maioria mulheres e crianças, Frederick foi enforcado na prisão de Winchester. Um jornal da época publicou um relato sobre isso em sua edição de sábado, 28 de dezembro. Na hora marcada, ele foi trazido e conduzido pelos corredores e através do pátio até a sala de amarração. Ele usava um chapéu preto, bem escovado e claramente havia sido bastante atencioso com seu vestuário. Ele caminhou firme, embora um pouco pensativo. Não manifestou nenhuma emoção particular. Guardado pelos guardas, seguido pelo carrasco e pelos oficiais que são obrigados a estar presentes, ele subiu sozinho as escadas até uma sala onde foi amarrado enquanto estava sentado em uma cadeira. Dali, ele foi sem ajuda para o patíbulo e assumiu seu lugar sob a viga. Baker permaneceu na plataforma até que o carrasco cobriu seu rosto e prendeu a corda. Então, enquanto ficava sozinho por vários terríveis momentos para permitir que o capelão terminasse seu serviço, o homem desafortunado tremeu da cabeça aos pés. Os guardas estenderam as mãos para apoiá-lo, mas enquanto faziam, o trinco foi puxado, e o miserável culpado logo deixou de existir. Fanny Adams foi sepultada no cemitério da cidade, com uma lápide financiada pela comunidade que queria manter viva a memória da jovem. Esta lápide segue sendo preservada pela comunidade e pode ser encontrada no cemitério da cidade ainda hoje. Ninguém poderia prever na época que o nome de Fanny, brutalmente assassinada, se tornaria uma expressão popular ainda muito usada hoje. Muitos britânicos estão familiarizados com a expressão Sweet Fanny Adams. Se você for britânico ou tiver contato com pessoas deste país, provavelmente já ouviu essa expressão ao menos uma vez. A frase tem sido utilizada por mais de um século e atualmente é frequentemente abreviada para Sweet FA. Marinheiros da Marinha Real Britânica criaram a expressão para descrever suas rações de carne enlatada, comparando-as aos restos de Fanny. Com o tempo, Sweet Fanny Adams se tornou sinônimo de algo sem valor, uma triste ironia diante da tragédia que vitimou a jovem Fanny em 1867. O que você acha desta expressão? Eu, pessoalmente, não conseguiria usar depois de descobrir a origem por trás do termo. É horrível pensar que a vida de uma menina inocente foi perdida de forma tão brutal e o resultado foi uma expressão como esta. Esse foi o nosso caso de hoje. Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Até a próxima, com mais um caso do passado obscuro.